Meus amados, o texto que gostaria de comentar nesse dia se encontra em Isaías 25, versículo 4 e 5, que diz assim: Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro, como calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Vamos mais uma vez falar com Deus. Pai, fala aos nossos corações, nos orienta com a Tua palavra, transmita a nós graça e força, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quantos momentos difíceis nós passamos? São inumeráveis. Com certeza você, na sua existência, na sua vida, já passou por inumeráveis problemas. Mas nós temos o Senhor que nos ajuda. Esse texto nos fala exatamente disto. Nos fala das dificuldades, aquilo que elas provocam em nós, que é a ansiedade, mas nos fala também de um Deus que cuida de nós. Olha o que esse versículo 24 diz. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Primeiramente, ele diz que Deus é a fortaleza do pobre e do necessitado na angústia. Ou seja, Deus aqui, ele está dizendo que ele olha para o necessitado e olha para o pobre e se transforma para com eles em uma fortaleza. Geralmente, fortaleza, quem faz fortaleza são pessoas que têm dinheiro. Nós temos casas construídas aqui em Brasília que são verdadeiras fortalezas, em termos de acessórios, de câmeras, em termos de proteção, em termos de muro, em termos de vigias e em outras coisas. Tem lugares que são verdadeiras fortalezas. Quando um pobre ou um necessitado é capaz de fazer isso para se proteger? Nunca. E aqui Isaías fala que Deus é uma fortaleza. E Deus como fortaleza, ele é fortaleza não só no lugar, como por exemplo essas pessoas têm na sua casa ou no seu trabalho, mas Deus como sendo Deus, ele é onipresente. Ou seja, aonde o pobre e o necessitado estão, Deus se faz presente como fortaleza. E como nós precisamos de Deus como a nossa fortaleza. A história da humanidade fala de guerras e falam de fortalezas que foram construídas no passado. Como, por exemplo, Jericó era uma grande fortaleza. Com certeza, por meios normais, de maneira alguma, Josué conseguiria adentrar a fortaleza de Jericó. E por isso Deus é que agiu destruindo aquela fortaleza. Houve outras fortalezas que povos construíram no passar da história e que ajudaram a eles em determinados momentos. Assim, Deus está dizendo que Ele é a fortaleza. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não devemos temer. Deus é a fortaleza. Deus é aquele que nos protege. Você está protegido por um ser que está acima de todos os seres. Você está protegido por Deus, que está acima de tudo aquilo que é construído aqui nessa terra. E outra coisa, você está protegido na graça de Deus contra aqueles que vão tentar de alguma maneira destruir sua vida. Esse texto também nos diz que Deus é refúgio. Outra palavra que a gente ouve muito falar
no livro dos Salmos e outros livros, e Isaías usa aqui também, baseado talvez em outros profetas que usaram, como Davi, muito a palavra refúgio. E sem sombra de dúvida, Isaías vivia num período de tempo que guerras eram comuns. A Síria estava ali para invadir Israel, depois tentar invadir Jerusalém. Ele estava diante de Nabucodonosor, que iria atingir Jerusalém e tentaria destruir totalmente a cidade de Deus. Então Isaías conhecia o mundo da guerra e sabia que de fato um refúgio era muito precioso. Um refúgio era algo que ajudava a proteger contra as flechas, contra as lanças, contra tudo aquilo que o inimigo tentava mandar para destruir o seu oponente. E aqui o próprio Deus, como diz Isaías, ele é refúgio também do necessitado e também do pobre diante da angústia. E, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, de coração, os tempos que nós estamos vivendo são pequenas sombras daquilo que nós vamos viver. Tempos mais difíceis vão suceder sobre a terra. Isso é fato. Isso é aquilo que as profecias dizem. Mas nós temos Deus como nosso refúgio, como aquele que vai nos proteger das lanças dos tiranos, daqueles que vão vir contra nós. Por isso, este é o momento de nos apegarmos a Deus, porque Ele garante que Ele é fortaleza, que Ele é refúgio. E outra coisa, nos diz uma outra verdade que Deus também é junto a nós. Ele diz que Deus é sombra contra o calor. Outra visão aqui de Isaías é exatamente o calor que era comum naquelas regiões, especialmente no Oriente, que era aquilo que provocava que plantações se transformassem em desertos. Então o calor era algo muito forte e eles tinham sempre isso diante deles. E nesse sentido, o texto aqui usa que Deus é sombra contra o calor. Nada melhor do que uma sombra contra o calor. E a gente observe, se Deus é refúgio, se Deus é fortaleza e se Deus é uma sombra, Ele está querendo dizer que os servos dele irão passar por momentos difíceis, já passaram também. Mas Deus sempre estará conosco. Essa é a promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias. A nós cumpre o quê? Nos refugiar nesta sombra. Temos a proteção de Deus contra o calor. Tem a proteção de Deus diante das tempestades da vida. Temos a guarda de Deus diante dos inimigos. Então, se refugie em Deus. Tenha Deus como sua fortaleza. Tenha Deus como sua sombra, porque Ele cuida de nós. O versículo 5 do capítulo 25 diz assim, a parte B, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. Saibam uma coisa, Deus vai abater os estranhos, Deus vai abater os tiranos. E nós temos visto como tiranos têm se levantado no mundo inteiro. E, meus irmãos, não se esqueça, a igreja é o foco da atitude deles, porque atrás dos tiranos tem Satanás. E o objetivo de Satanás é destruir a igreja e destruir Israel. Portanto, saibam uma coisa, esses tiranos que têm o objetivo de destruir reinos, povos, nações, esses tiranos, como diz aqui, eles vão ser abatidos. Quando eu penso na palavra abater, eu lembro exatamente de como, por exemplo, um caçador abate um animal.
seja através de um tiro, seja através de uma flechada, o animal abatido ele cai imediatamente. E essa é a figura que Deus vai abater os tiranos, que Deus vai abater essas pessoas estranhas que tentam destruir, acabar, aproveitar, tirar do pobre o seu dinheiro, o pouco que ainda existe, né? E acabar destruindo o necessitado. Nós temos visto, eu vi a última reportagem essa semana, que o número de pessoas desabrigadas tem crescido nas cidades. Pessoas que perderam seus empregos, que agora estão morando na rua, formam cabaninhas e ficam ali, tendas e ficam ali porque perderam o seu emprego. E às vezes famílias são pessoas que se transformam em tiranos, aproveitam do momento difícil, né? E que vai tirar do necessitado, do pobre, todas as coisas. Mas Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Deus é a sombra diante do calor, diante das dificuldades no momento. Então, querido, quero concluir. O que fazer? Se refugie em Deus. O que fazer se você é pobre, se você é necessitado? Confie no Senhor. Como diz as Escrituras, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus fará o mais. Creia nele. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.